Olá pessoal, bom dia, bem-vindos e bem-vindas à quarta aula de pesquisa científica. Hoje nós vamos tratar do algoritmo do pesquisador, mais especificamente das buscas em base de dados e da estratégia de busca após você estabelecer a pergunta. As bases de dados, eu vou falar os tipos de bases de dados, dar exemplos delas, bibliográfica, referencial e textual. Vou falar também dos descritores. Aqui no Brasil a gente encontra esses descritores no DEX, da Biblioteca Virtual de Saúde, e no PubMed a gente encontra isso no MESH. Também vou falar dos operadores booleanos, que também formam a estratégia de busca, o AND, o OR e o AND NOT, e consequentemente como que faz a estratégia de busca utilizando esses descritores e os operadores booleanos. Legal, um abraço. Bom dia, pessoal que está entrando. Estão me ouvindo? Bom dia, professor. Sim, estão me ouvindo. Então tá bom. Vamos pensar sobre o algoritmo do pesquisador. Vocês lembram qual é o nome desse tópico que vem aqui depois de formulação da pergunta? Estratégia, professor? Isso, estratégia de busca, né? As bases de dados. Então, hoje, a aula se trata sobre como que fazer, depois de você estipular a pergunta, o seu objetivo, a sua hipótese, como procurar as bases de dados e usar estratégias específicas sobre isso. Então, você já conhecer uma base, né? E essa base se chama Medline, mesmo com tudo em inglês. Você já conhece uma outra base de dados e duas outras bases de dados, né? Que é o Google e que é o Facebook. Então, tem que tomar um cuidado um pouco quando você... com esse vício, né? Que a gente tem atualmente de procurar as coisas em Google livre ou no Facebook. Às vezes, até no Instagram, né? Você procurar sobre algum tipo de estudo. Então, tem que tomar um pouco cuidado com isso aqui. Vamos falar a parte clássica e correta de se fazer pesquisa, senão fica um pouco difícil. Se eu, até hoje, vamos imaginar vocês com 17, 18, 19 anos, e fosse perguntar, por exemplo, qual é a sua estratégia de busca? Você já passou pela sua mente que você precisa lançar mão de uma estratégia de busca para procurar algum texto científico? Primeiro eu procuro em artigos com palavras-chave, né? Eu iria numa base de dados, igual você falou na aula. Aí eu procuraria através dessas palavras-chave. Você fala que é para eu, tipo, antes de eu ter aula, como que eu faria para pesquisar? É essa a pergunta? No começo, no ano passado, você teve disciplinas. Eu ia no Google pesquisar normal. Ia no Google. E o que você faz no Google? Você digita a palavra? O que você faz? Normalmente eu coloco no Google acadêmico lá para procurar em artigo. Mas aí eu só digito uma palavra-chave. Então, não tem uma estratégia de palavras chaves ou descritores, certo? Oi, professor. Tudo bem? Tudo, senhor. Tudo jóia. Faria como? Ou como você faz uma estratégia de busca? O que você lança a mão para procurar um texto? Eu pesquisava também no Google. Normal, eu só jogava lá o assunto que eu queria saber e pesquisava lá mesmo. Entender essa pergunta e até o final da aula, eu espero que vocês estejam diferentes e com uma resposta melhor do que essa, que é o objetivo, né? Está melhor do que entrou. Bom, primeira coisa, busca em base de dados significa, vamos fazer uma pesquisa bibliográfica. Eu acabei de fazer uma pergunta, eu tenho uma disciplina, eu tenho um assunto, eu quero escrever um projeto de pesquisa, eu tenho que fazer um levantamento do assunto escolhido. Eu preciso ir em bases de dados específicas. Pode ir no Google? Pode ir no Google. Mas, como um dos meninos citou aqui, ele disse, olha, eu vou no Google Acadêmico. Então, o Google Acadêmico seria um formato mais rápido, só para você ter uma visão geral, assim, sobre esse assunto escolhido, que tem relação com o seu tipo de pergunta. E esses assuntos escolhidos, eles ficam em um local específico, chamado de bases de dados. Essas bases de dados, elas podem ser internacionais e nacionais, né? Então, muita gente deve achar que o Google é uma base nacional. Não, o Google Acadêmico não é uma base nacional. Medline, que tem relação com os vídeos que vocês viram, é uma base de dados internacional, tá? Então, muito bem. Quando você faz o levantamento da pesquisa bibliográfica,
você vai atrás de artigos, né? Revistas a que entendam jornais específicos da área, iguais àqueles jornais que eu mostrei para vocês aula passada, no portal do periódico CAPES, mas também pode ser por meio de livros, por meio de teses, de dissertações. Já vou falar agora, dissertação se usa para mestrado e teses se usa para doutorado. Tá? Então tem essa diferença. E em documentos específicos, por exemplo, o pessoal de humanas, eles podem ir à biblioteca, museus, os locais, às vezes, podem ser diferentes. Eu falo, já antecipo para vocês que, às vezes, quando a gente está escrevendo um texto científico para ser publicado, algumas revistas, a maioria internacionais, as revistas com uma certa credibilidade, falam assim, na hora das regras para os autores, assim, não usem livros, tá? Livros não são bem-vindos. Livro é difícil de rastrear, né? É mais ou menos isso. Você escreve uma frase dizendo que a fisioterapia é uma ciência moderna relacionada à saúde, que trata do movimento humano e dos seus estudos. Aí, referência, fulano de tal, 1990, capítulo 12, do livro tal, Fisioterapia Moderna, da editora tal. Você entendeu? Fica difícil checar isso, porque não é todo mundo que tem acesso a esse livro que você citou. Os livros se desatualizam muito fácil. Os textos científicos também se desatualizam. Mas é uma forma. Então, quando você fala em pesquisa bibliográfica, ou busca em bases de dados, a gente está fazendo, na verdade, uma exaustão, né? Uma interação ou uma atualização do assunto escolhido. Isso é o interesse de você fazer a busca bibliográfica, a pesquisa bibliográfica ou a busca em base de dados. E porque você quer, de fato, saber se aquela sua pergunta, presta atenção nisso, se aquela sua pergunta já não foi respondida. Para que eu tenho que fazer essa segunda parte no algoritmo do pesquisador? Para saber se ela já não foi respondida. Bom, você pode perguntar, e se já foi respondida? Não tem problema. Você vai aos estudos que a responderam, você vai ler, você vai capturar, você vai salvar em PDF e você vai ler. Às vezes, já aconteceu algumas vezes com a gente no grupo de pesquisa, e tenho certeza que com os outros professores também, você acha um texto que responde de fato a sua pergunta, mas ele é um texto antigo, ele não é um texto atual. Às vezes você pega um texto que responde a sua pergunta e ele tem um erro metodológico, ou ele causa lá no final do texto ele causa um questionamento. Aí você diz, se tem erro, e se ele está questionando que os próximos estudos têm que ir nessa direção, então quer dizer que eu vou seguir esse caminho. Eu posso seguir um caminho diferente, posso modificar, alterar a pergunta. Porque esse texto é moderno, esse texto é bom. Entenderam isso? Isso é extremamente importante para a gente avançar, né? Por que está lá na segunda fase do algoritmo do pesquisador a busca dos estudos em locais específicos, para que a gente, de fato, saiba como é o estado atual da arte do assunto escolhido. O que as pessoas têm em mente, o que elas têm publicado, qual é a quantidade de textos, o que já foi publicado, quais são os problemas, o que as pessoas estão dizendo. E não há problema da pergunta estar, de certa forma, já respondida. Você tem caminhos para você, olha, quero atualizar isso aqui. Existem 3 tipos de bases de dados. A primeira que eu queria mostrar para vocês é uma base de dados bibliográfica. Guarde esse nome, bibliográfica. A base de dados bibliográfica faz. Toda base de dados ela serve para você recuperar informação. As bases de dados bibliográficas, ela permite que você recupere a informação de forma integral, com amplos descritores, com amplas possibilidades. Por exemplo, eu consigo fazer busca em base de dados bibliográfica por nome de autor, por ano, por assunto específico, por subassunto, por região, por língua publicada. Eu só quero ver os textos publicados na Croácia, na Sérvia, por exemplo. Então, em língua portuguesa. Então, eu consigo recuperar toda a informação de forma ampla,
de forma assim que não tenha restrições. Eu posso buscar informação só no resumo, só no título, dentro do corpo do texto. Se a revista tem fator de impacto ou não tem fator de impacto, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, estou em mente, eu tenho minha pergunta, vou fazer a busca. Primeira coisa que você tem em mente, eu vou numa base maior, base bibliográfica, porque na bibliográfica eu consigo recuperar a informação de forma ampla. Entenda uma coisa, isso é crucial também que eu vou falar agora. Quando você imagina esse processo, está indo para fazer a busca, você tem que levar em consideração também assim, que as revistas elas são indexadas, guarda esse nome, as revistas são indexadas nas bases. As bases estabelecem regras rígidas, vamos chamar de rígidas, para que as revistas façam parte das bases. Então, olha só a lógica. O professor está dizendo para mim, se eu tiver uma pergunta e eu vou executar ou eu vou ler, então eu como executor de pesquisa ou eu como leitor, o professor está dizendo para eu ir em base bibliográfica. Por quê? As melhores revistas estão nas bases mais exigentes. As melhores revistas. Por quê? Elas seguem critérios para estarem indexadas nas bases. Toma cuidado com isso. As bases bibliográficas, elas podem ser internacionais ou nacionais. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. O que é uma internacional? O próprio Medline, que vocês foram. Então, os 3 vídeos, se eu não me engano, eram os 3 vídeos que tinham relação com o PubMed. Então, a revista, que é da National Library of Medicine, de Maryland. E em Maryland está lá a base dessa biblioteca de saúde, nacional de saúde. E lá eles criaram o Medline. Para você buscar as informações, você vai no PubMed, que é a base americana. A base americana, mais famosa, vamos chamar assim, ela é gratuita para você entrar. Então tem mais isso. As bases bibliográficas, às vezes, podem ser gratuitas ou pagas. Não é só o texto que é pago ou não. Então, ela é famosa porque ela é livre, ela é gratuita. Se eu tiver uma pergunta, se vocês fizerem uma pergunta, professor, como que eu faço agora, hoje? É a primeira base que eu iria para buscar uma pergunta, se vocês fizessem uma pergunta de atualização agora. O Brasil, nós temos uma biblioteca virtual em saúde. A biblioteca virtual em saúde, ela está lá na Escola Paulista de Medicina, ela é como se fosse a NLM americana, e ela tem uma base que ela criou na década de 90, se eu não me engano, que chama Lilacs. E o Lilacs é uma base bibliográfica nacional. E, além disso, a Biblioteca Virtual em Saúde, ela compra os direitos lá no Medline de apresentar o PubMed na própria base no Brasil e facilitar algumas coisas em língua portuguesa. Tá bom? Então, se hoje é uma base extremamente importante para você navegar, é a dos 3 vídeos que eu mandei. Ela tem o último nome, o nome mais conhecido é o PubMed. E o PubMed, ou Medline, você pode navegar e tá garantindo pelo menos 60% da produção científica no mundo. Vou falar de 50%, 60% de produção científica no mundo, ou até um pouco mais, isso você vai encontrar no PubMed, em revistas indexadas lá. Quer dizer que todos os textos lá dentro são os melhores? Não. Todos os textos podem ter erros. Mas você tem a garantia que, para uma revista ser indexada no PubMed, ela passa por um processo rigoroso. Ou seja, de aplicar e cumprir os requisitos. Se ela submete e não cumpre os requisitos, ela fica suspensa por 2 anos, se eu não me engano, de impedida de entrar no PubMed. Né? Então, a única revista indexada no Medline de fisioterapia brasileira ou da América Latina é a Brazilian Journal of Physical Therapy. Então, precisa ver a dificuldade. Porque se fosse fácil para entrar no PubMed,
qualquer revista brasileira de fisioterapia entraria. Aí vocês já vão começar a separar o joio do trigo. Ué, pera um pouquinho. As revistas de fisioterapia brasileiras, elas não estão indexadas no Medline ou no PubMed por quê? Só uma? Da América, do México para baixo? A base para contrapor uma americana, no passado era a Embase, tinha muita dificuldade de acesso, mas, por exemplo, as revistas indexadas no PubMed e no Embase, elas se interpolavam uma frequência assim de 60%, 70%. Sobravam 30%, né? Então, tinha 30% das revistas que você não encontrava na base europeia. E vice-versa. Você só encontrava na base americana ou só encontrava na base europeia. Então, era muito difícil. Então, a boa notícia do dia é que a Embase, ela está no portal periódico dos CAPS, tá bom? Então, isso é uma excelente notícia. E quando eu fiz meu doutorado na Escola Paulista, lá a gente tinha alguém pagava lá do departamento para ter Embase. Era caríssimo, caríssimo, caríssimo. E hoje o portal de periódicos da CAPES coloca à disposição. Eu vou falar para vocês que nem os meus alunos que eu oriento usam muito, ou sabem dessa história. Mas, pelo menos tem 4 hoje aqui, eles vão relembrar e vão entender isso aí que eu estou falando. A Web of Science, hoje, para mim, também é uma das muito, muito, muito importantes bases. Também precisa estar logado no portal de periódicos. Essa base aqui que determina o fator de impacto da revista, se vai ser de 0 a infinito, né? Então, ela recupera a informação de uma maneira muito legal. A gente vai fazer prática a aula que vem dessas bases aí. Scopus também está no portal e também ela surge, ela deu um up de uns anos para cá e ela é a mais novinha de todas as que estão essas aqui. Então, hoje, se eu for fazer alguma pesquisa ou um aluno meu pede uma orientação de que base que ele deve ir, são as 4 bases que eu indico. A diferença é que no PubMed é gratuito, você faz isso do celular, faz da onde você estiver, o site é aberto, não se paga para navegar, só que a Embase, Web of Science, Scopus, você tem que ter conta no portal do periódico CAPES que estão lá. Se você não pertence à universidade, então você vai ter que ficar com o PubMed, ou pedir para alguém, ou ir numa biblioteca pública, na escola estadual ou federal, e pedir para a bibliotecária fazer, tanto no Embase quanto no Web of Science e Scopus. Então, é um privilégio que poucos acadêmicos possuem. A base bibliográfica Lilex foi criada dentro da Biblioteca Virtual em Saúde, não era esse nome antes, era BIREME, antigamente era Biblioteca Regional de Medicina da Escola Paulista, agora se chama Biblioteca Virtual em Saúde. E a Lilex foi criada lá dentro. É uma base latino-americana, que vem do México para baixo, ela indexa as revistas da área de saúde. Bom, as bases de dados ainda podem ser referenciais. Pedro quer dizer uma base australiana de prática baseada em evidência para a fisioterapia, da fisioterapia para fisioterapeutas. Por que ela é referencial? Porque ela recupera as informações com itens menores que as bases bibliográficas. Essa é a grande diferença. Então, Pedro tem uma característica bem, bem interessante, porque ele só recupera artigos que sejam ensaios clínicos, revisões sistemáticas e guidelines. Ou seja, ela é limitada pela proposta que ela tem. Né? Quando eu vou numa base bibliográfica, eu posso escolher o tipo de estudo lá, mas eu posso escolher qualquer tipo de estudo. Me vem todos os tipos de estudo, a não ser que eu delimite. Fale o seguinte, olha, eu só quero estudos transversais, eu só quero relatos de série de casos. Na Pedro, não. A referencial é meio... tem uma característica. Qual é a do Pedro, especificamente? É que ela só é uma base de tratamento. Então, ela só vai ter ensaio clínico, só vai ter revisão sistemática, só vai ter guidelines. Não adianta ir lá, eu estou escrevendo um estudo transversal sobre a postura
da escoliose em adolescentes entre 14 e 16 anos, não é a base Pedro que você tem que ir. Você tem que ir lá naquelas 4 para começar a brincadeira. O Google Acadêmico também, ele é uma certa forma, ele é referencial. O Google Acadêmico, ele é um coringa, né? Então, o Google Scholar, o Google Acadêmico, ele acaba sendo um coringa. Ele fica meio aberto, você faz a busca lá e, né, não é uma base completa, ok? Então, ela também tem características específicas. Você pode delimitar ano, você pode colocar autor e só, né? Colocar o tipo de estudo, então você não tem muita possibilidades. As bases de dados textuais, elas são bases que você recupera também informação de diversas maneiras, mas tem uma característica específica. Essas bases textuais, elas possuem textos completos. Elas possuem textos completos, né? Então, guardem isso. Bases textuais, você faz a sua estratégia de busca, você vai buscar a sua informação e ele vai te dar. A Cielo é uma coisa nacional, é uma base nacional, muito legal, já foi vendida para outros países, já expandiu, muito sucesso, porque as revistas, por exemplo, de fisioterapia, elas começam aqui no Cielo. Próximo passo para indexar, começa no Lilacs, aí depois elas querem subir, vão para o Cielo, é difícil entrar no Cielo, aí depois que elas sobem para o Cielo, elas querem ir para revistas com base bibliográficas, como Medline, por exemplo. As 2 revistas que estão no Cielo da fisioterapia falharam em algum momento em entrar no Medline e ficaram suspensas de uma certa maneira, né? E não estão indexados no Medline, que é uma pena. São revistas boas nacionais, né? Então não precisava ser só uma lá no Medline, mas deve ter tido algum problema de não ter conseguido entrar lá. E uma das fortes, um problema forte que é enraizado é o financiamento. Então, sem financiamento, uma revista é muito difícil. Então, Cielo é nacional, é nacional, mas internacional, de revistas específicas do Brasil e que dão os textos completos lá. A colaboração Cochrane, então vocês vão ouvir bastante agora, guarde esse nome, Cochrane, é uma base também de dados mais respeitadas no mundo sobre tomada de decisão, sobre prática da evidência. E se um aluno meu ou alguma pessoa pede minha ajuda, né, para auxiliar na busca da informação sobre a pergunta estipulada, se for de tratamento, a primeira base que eu sugiro que a pessoa vá é a Cochrane Library, ou Library. Então, Cochrane é a primeira coisa. Depois, Medline, Embase, Scopus e Web of Science. Se não for de tratamento a pergunta, então eu sugiro que vá no Medline e nas outras 4. Mas se for de tratamento, a Cochrane. Tanto que as discussões sobre Covid no mundo, sobre funciona determinado tratamento ou não funciona, passam pelas revisões da Cochrane. E ela tem uma característica que ela produz revisões sistemáticas. Então, esses nomes você já ouviu. Então, ela te dá o texto completo, num formato diferente, sobre revisões. Mas eu vou dar uma aula específica para isso, merece, porque a cereja do bolo da disciplina é você entender o que faz a colaboração Cochrane, o que é a Cochrane Library e para que serve para tomada de decisão. Quando o assunto for tratamento, então a cereja do bolo de 10 encontros é de fato a aula da Cochrane. Se vocês souberem o que a Cochrane faz e a importância que ela tem para as tomadas de decisões em saúde, vocês vão estar sabendo mais que muitos profissionais, muitos professores que vocês vão conhecer durante a vida acadêmica. Bom, e o Google Acadêmico também ele não deixa de ser uma fonte de base de dados textuais.
Tá claro isso para vocês? A diferença entre uma coisa e outra? Vamos dar uma navegada na carinha das bases. Então, base bibliográfica, Medline ou PubMed, você tem esse endereço, que eu já coloquei isso para vocês. Não esqueça de fazer, vou dar umas dicas aqui, antes de a gente vai fazer uma prática semana que vem. Mas eu quero que vocês, todos a semana que vem, tenham navegado. E, de preferência, façam o registro, que está vendo o registro do Jeff Físio aqui? Se registrem na base. É muito legal se registrar nessa base, porque você começa a personalizar. Você começa a buscar, aí você pode fazer sua busca, sua estratégia de busca, e ele pode te mandar todo mês, ele te manda, ele refaz a sua busca e te manda por teu e-mail. Tá? Aqui você pode achar nome de autor, nome de revista, como é que escrever referência. Aqui é o local onde 60%, 70% da sua pesquisa que você está escrevendo passa a informação. Né? Então, é uma base enorme, uma base com muita informação, a NLM, e se cadastrem. Semana que vem, venham todos cadastrados e eles não têm spam, ninguém fica mandando nada para vocês, então não se preocupe com isso aí. Mas acaba caracterizando aqui. Aqui tem um currículo do tipo Lattes também, eu tenho esse currículo aqui, principalmente para você pedir grant, ou pedir dinheiro para o governo. Então, você sabe que é gratuito, não precisa se inscrever, nada, manda ver. As outras bibliográficas que eu falei que são importantes, Embase, Web of Science, Scopus, você precisa entrar aqui, infelizmente. Não são liberadas, o problema é financeiro. Então, a CAPES deve pagar muito, 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 muito caro que esses periódicos, essas bases estejam aqui disponíveis para a gente. Tá? Então, isso é uma coisa positiva da ciência brasileira. Então, você entra no portal, clica em base, e aí você vai digitar o termo que você quer, buscar base. Óbvio que você vai escrever Embase. Quando você dá enviar, essa é a carinha do Embase. Tá? Então, também você consegue logar, registrar. Se registre lá. Pode ver que o meu nome está aqui, Jefferson Cardoso. Registrem, porque tem umas coisas bem legais. Vocês lembram da aula passada? Olha que tem aqui. Tem a parte de busca e tem aqui, ó, pico. Você pode fazer a busca por perguntas de tratamento aqui, ó, usando população, intervenção, comparação e outcome, ou desfechos. Então, isso é uma coisa bem legal, você pode fazer via pico. Então, olha só, quando eu falo buscar informação, ela te dá várias possibilidades. Esse quick search aqui eu posso trocar na barra de rolagem por autor, por ano, por informação no abstract, informação dentro do corpo do texto, por autor. Tá? E depois, daqui a pouco, a gente vai mostrar a estratégia, como é que faz a estratégia. Então, aqui tem medicina baseada em evidência, tem só... eu quero só meta-análise, eu quero só revisão sistemática, eu quero só da Cochrane. Né? Você já sabe que Cochrane é uma base também importante hoje. Né? Então, eu tenho uma infinidade de possibilidades. Se você digitar lá no periódico da CAPES, Web of Science, essa é a carinha da Web of Science. Olha só que coisa, o Cielo ficou tão importante no mundo que o Cielo pode investigar, procurar as informações do Cielo aqui junto com a Web of Science. Quando você clicar nessa barra de rolagem aqui, principal coleção Web of Science, você pode escolher só Cielo. Então, é muito legal, né? O Brasil, colaboração com a Web of Science. Então, você pode procurar, desde pesquisa básica ou por autor. Aqui, os autores também têm um índice de impacto, nós chamamos índice H. Cada autor tem um número, né, sobre quanto, às vezes, ele é citado. Então, isso é uma coisa legal. Você pode também se registrar. Aqui eu faço... Olha, se registre, pode ver aqui em cima também o registro aqui. Usem o e-mail da UEL. Por exemplo, também você consegue recuperar a informação nessa barra de rolagem aqui por inúmeras possibilidades. Tá? Então, Web of Science é a terceira bibliográfica internacional que vocês não podem deixar de ir. A quarta, a Scopus, a cara do Scopus é essa, né? Você pode ver aqui no Search Within, você pode, por exemplo, colocar o termo que você quer, o descritor que você quer, e aí vai aparecer só em títulos, junto com resumos, junto com os descritores,
ou por outras formas, por data, por campo, por área, por autor. Eu quero saber, aqui é uma coisa muito legal, eu quero saber o que os fisioterapeutas da UEL ou de Londrina publicam. Vamos falar de Londrina, com as 5, 6 faculdades de fisioterapia. Então você coloca aqui universidades, eu coloco o nome das universidades de Londrina, por exemplo. E aí você vai ter todos, e coloca também para conjugar a fisioterapia, você vai ter o que os fisioterapeutas que trabalham em universidades publicam sobre fisioterapia, né? Então é uma coisa muito legal você saber quanto os autores da sua instituição, das instituições, da cidade, do estado, do Brasil, então fica uma coisa bem legal. Essas seriam as 4 bases bibliográficas que eu falaria para vocês. Não deixem e não esqueçam nunca mais. Mesmo depois de formado, se você tiver interesse, procure nessas bases aqui. A base bibliográfica Tupiniquim, mas que abrange na América Latina toda, é o Lilex. Então já tem 35 anos, é uma coisa muito legal. Essa é a cara nova, ela deu uma cara nova. Até o ano passado a cara não era essa aqui, o layout não era esse. Então tem muitas coisas legais aqui, mas só que é limitado à América Latina, né? E quando a gente vai fazer uma busca, a gente não pode limitar só ao Brasil, né? Nós temos que buscar o que chinês, japonês, Nova Zelândia, Rússia, Croácia, né? Ilhas do Caribe, o que eles estão publicando sobre isso aí. Então, às vezes te limita a concentração dos países, tá bom? As referenciais e as lições, eu vou mostrar agora a carinha delas para vocês. Então, Pedro especificamente uma base, né, de fisioterapia, que você vai achar lá, a cara do Pedro tá essa, é um layout também diferente, novo, já tem 21 anos, e não esqueça que aqui tem informações sobre ensaios clínicos em fisioterapia, tanto que o de 29 da Colebrook está aqui, e do 31 está aqui também, a informação às vezes está bem clara aqui. As revisões e os guidelines. Tá? Também é uma opção para você, quando sua pergunta de tratamento. Né? Aí quando você tiver sua pergunta de tratamento, vão ser 6 opções. Primeiro, Cochrane. Depois as 4 bases. E por último, Pedro. Se o aluno vier, eu quero tratar alguma coisa, eu tenho que fazer essa sequência. Cochrane primeiro, as 4 bases em segundo e por terceiro, Pedro. Eu faria essas 6. Você pode ter certeza que você vai estar cobrindo 90%, 95% do planeta Terra. Né? Óbvio que vai ter sempre uns 5%, 10% que essas 6 bases não cobrem, mas isso aí tem menos relevância, o que sobra do que o que essas 6 bases falam para você, tá bom? Então essa é a dica, principalmente que nossa profissão é de tratamento, você não pode ter essa lógica na cabeça, fica muito bom, fica muito claro. Essa é a cara do Google Scholar. Então, você pode ver que não tem muita opção, né? Você vai aqui em qualquer idioma, você vai pesquisar em página, você vai no meu perfil, você vai digitar aqui fisioterapia aquática, vai vir um monte de coisa. Então, dá para usar? Dá para usar. Mas depois que você fizer uma sequência mais lógica, né? Eu não falaria para vir aqui quando você tem uma pergunta específica, quando você quer fazer uma coisa rápida, alguém te pergunta, né, uma coisa assim, sem muito compromisso, você vem aqui. Agora, quando você tem um compromisso de dar uma resposta acurada, uma resposta correta, você tem que se manifestar de forma acadêmica, científica, num patamar superior, aí a sequência é lá atrás, não é Google Acadêmico. Tá? Mas para uma coisa rápida, para um dia a dia, para achar um texto numa revista não indexada, aqui ele não está nem aí com indexação de revista. Né? Ele recupera mesmo tudo. Né? Da revista
do interior de Manaus, a revista particular de uma universidade. Eles têm aqui também os artigos sobre Covid-19, né? Então, ele coloca algumas coisas importantes. O JAMA, Lancet, Cell, BMJ, Nature, Science, né? Elsevier é editora, né? Aliás, ele é a dona da Embase e dona da Scopus. Então, Oxford também é editora, Wiley é editora, tá? Então, tem que tomar cuidado aqui. Outra base, agora, a carinha dos textuais, é o Cielo. Então, o Cielo Brasil, né? Tá aí. Se você clicar aqui na lista alfabética, você vai ver quais são as revistas brasileiras indexadas no Cielo. Você vai ver que vai ter 2 revistas de fisioterapia, talvez algumas de uma ou outra de esporte, e só. Né? Há algumas de especialidades que interessam, como a de neuro, uma de pneu, de pediatria. Daí são revistas médicas que os fisioterapeutas publicam também. Mas de fisioterapia específica, só 2. E é um orgulho nacional isso aqui. Isso aqui é uma coisa muito bacana, o Cielo. O Cielo é tão bacana que ele expandiu. Então, o Cielo já expandiu a sua tecnologia, o seu know-how para esses países, né? África do Sul, Colômbia, né? Até Venezuela tem desenvolvimento, olha que coisa boa, Portugal, Espanha, México, então, ou seja, países de língua espanhola, né? Tirando a África do Sul, que são outras línguas, o inglês e outras 2 línguas, o africans locais lá, e que não tem nada a ver com a Espanha, com a língua espanhola. Então, esse aqui é o know-how do Brasil, exportando as suas características de ciência e tecnologia. A cereja do bolo é essa, sem dúvida alguma, né? A Cochrane.org, ou a Cochrane Library. Só para vocês terem uma ideia, a importância, ela foi fundada por um médico que na década de 70, na década de 80, na virada do século 70 para 80, esse médico chocou o mundo da pediatria, a comunidade científica da pediatria, da ginecologia e obstetrícia, publicando um livro dizendo assim, olha, vocês deveriam saber que vai ter tanta publicação. Ele foi um cara que previu esse boom de artigos na década de 70. E falou assim, olha, vocês vão ter tantos textos sobre tratamento que vocês não vão conseguir dar conta. E foi por causa dessa afirmação que ele chocou os médicos, né, provocou os médicos, principalmente da área da pediatria e da ginecologia e obstetrícia, que ele, o Ian Chalmers, que foi uma pessoa que era orientada dele, que era o seguidor, né, era discípulo de Cochrane. Cochrane é um sobrenome, ele se chamava Archibald Cochrane, né? Ele era discípulo, Ian Chalmers, de Archibald Cochrane. Ele vem a falecer e aí o Ian Chalmers decide fundar a colaboração Cochrane, dando todos os ensaios clínicos no formato de revisão sistemática. E isso deu um salto para a ciência fenomenal, né? Então, esse é o site. Esse vídeo eu aconselho que vocês vejam esse vídeo nessa semana. Então, tá embaixo ali, What's Cochrane. Coloca o closed caption ou a legenda e tem a legenda em português aqui para entender o que a Cochrane faz. Principalmente nesse momento pandêmico, onde você tem que separar o joio do trigo e separar o que é fake e o que não é fake, tá? Então, é uma coisa muito, muito, muito legal. A gente vai ter uma aula só específica para isso. Bom, então, Cochrane também tem como fazer sua conta, vai lá, faz sua continha aqui, My Account, e isso é importante para vocês. Se vocês, ao final de 10 aulas, não aprenderem nada,
Mas no final das aulas, você fala, eu sei o que é uma colaboração Cochrane, eu já vou estar, vamos dizer que eu estou parcialmente satisfeito, né? Pô, o cara não sabe nada sobre pesquisa científica, mas ele sabe o que é Cochrane, ele sabe o que é uma revisão da Cochrane. Uau! Você já pode ser considerado o cara, porque não é aluno de primeiro ano que sabe, nem de segundo, nem de terceiro, nem de quarto, nem profissionais. E às vezes nem professores sabem o que significa Cochrane, tá bom? Então vocês já vão ser considerados com aquela célebre frase, uau! Você é o cara. Bom, vamos para a segunda parte da aula, que são os descritores, né? Ou as palavras-chave. E aí, o DEX, como o mesh, então agora vocês vão ligar o vídeo que eu mandei para vocês. O que é mesh? Nós vamos falar de mesh. O mesh é da PubMed e que distribui os descritores. DEX é o que a Biblioteca Virtual de Saúde foi lá e comprou os direitos no mesh na PubMed para colocar os descritores em 3 línguas, em inglês, espanhol e língua portuguesa. Então, descritores ou palavras-chave, ou em inglês keywords, eles vêm do... Quem veio com essa ideia de indexação para você procurar a informação e criar a sua estratégia de busca foi o mesh. Então, Scopus tem o mesh deles, é como se tivesse, né? Não se chama mesh. Web of Science tem o dele, a colaboração Cochrane tem o dele. Cada um tem um jeito de você fazer a busca. Então, é muito importante você estipular os descritores. Só que eu vou falar o que é mais comum, né? O que representa mais ou menos 60%, 70% da publicação científica no mundo. São aproximadamente 34 mil termos, e esses termos entram e saem porque são atualizados anualmente. Eu não gosto dos 4 termos de fisioterapia que tem lá, eu acho que descreve muito mal a nossa profissão e a ciência da fisioterapia, mas isso é uma coisa que eu tenho que escrever para eles, né? Alguém tem que escrever e falar assim, olha, isso aqui não descreve a realidade, esses termos estão incorretos. Mas, enfim, daqui a pouco vocês vão ver aqui, ou essa semana, vocês digitem lá e leem a definição de cada termo, ver se vocês acham que é moderno ou não. E os sinônimos são esses aqui. Eu dei uma navegada nesse site, no próprio Dex, essa aqui é a cara antiga dele, esse verdinho, claro, é a cara antiga. Agora já tem um outro verde, já tem um outro layout. E a visão geral para 2020 é o seguinte, olha só que legal. Em 2019, tinham 33 mil descritores, só 4 da fisioterapia especificamente, né? Esses 4 faz 20 anos que tem só 4. Ninguém nunca mudou, nunca acrescentou nada sobre o termo fisioterapia. Em 2020, ele salta para 34 mil. Mas em 2021, ele pode sair para 33 mil, voltar para 33.930, por exemplo, porque entra e sai, né? Então, essa é a variação, a quantidade de escritores que entram e saem todo ano por aí. Então, aqui tem uma mudanças no ano, né, de escritores, e aí eles vão mudando, vão dando essas estatísticas sobre isso. Tá? Então, isso é uma informação à parte, além, extra, para vocês saberem quantos descritores existem no Mesh, mas eu não sei quantos descritores. A pergunta é: quantos descritores existem na Scopus, na Web of Science, na Embase, no Cielo, na colaboração Cochrane? Não sei. A carinha da BVS é esse, é da Biblioteca Virtual de Saúde, né? Então você pode fazer busca aqui pelo DEX Mesh para procurar os termos específicos para você criar a sua estratégia de busca ou fazer uma busca avançada. Então, isso é a carinha do BVS. Não deixem de navegar aqui também essa semana. A tarefa vai ser navegar nas bases. Quando você digita uma palavra, e olha só aqui do lado esquerdo de vocês, eu digitei exercício. Então, esse assunto, ele vai para, exercício, pode ser uma palavra que vem depois do exercício, pode ser uma palavra que vem antes do exercício. Então, o exercício ele pode ser exercício respiratório, mas ele também pode ser asma induzido por exercício, que é um descritor. Se você gosta de pneumo e vai seguir a carreira de pneumo e quer procurar alguma coisa sobre asma, então você vai procurar exercício na asma. Então você tem que vir aqui, que exercício pode ser livre, ou se você for para procurar sobre respiratório, você pode vir aqui, broncoespasmo induzido por exercício, asma induzido por exercício, o que mais de respiratório aqui? Exercício de reabilitação, alguma coisa aqui. Bom, aonde que esse termo exercício está de forma hierárquica? Bom,
pertence a fenômenos e processos, pertence a movimento, pertence à atividade motora, está dentro do exercício físico. Aí, exercício físico a gente empresta para a fisioterapia, né? Porque, olha lá, tem exercício de alongamento, é o fisioterapeuta que faz, tem condicionamento físico, o fisioterapeuta menos, mas que o educador físico, mas o professor também mais dá. Às vezes tem caminhada, que o fisioterapeuta orienta, entendeu? Então, você tem que entender que cada descritor possui uma hierarquia acima e uma hierarquia abaixo, para se encontrar. Inclusive, numa hierarquia de forma educacional, antropológica ou sociológica, também tem exercício físico. Mas não é esse exercício físico que nós, fisioterapeutas, estamos procurando. Nós estamos procurando exercício físico como um fortalecimento, como um melhora da amplitude de movimento, para reduzir a dor. E aí, quando você acha o exercício, você vê a descrição. Vamos ler aqui para você ver entender como que é problemático, né? Atividade física, geralmente feita com a intenção de melhorar ou manter a aptidão física ou de saúde. É diferente de esforço físico, que é voltado principalmente para as respostas fisiológicas e metabólicas ao uso de energia. Eu acho que um professor de educação física ia criticar, entendeu? Eu acho que é bem pouco. Mas os sinônimos para exercício, mas isso não é o caso, não é o ponto. Agora, você imagina descrever fisioterapia e que me incomoda muito, já há anos me incomoda. E aí são os sinônimos, né, os termos relacionados, e aí você pode pesquisar, quando você digitou aqui, documentos com esse descritor. E aí você vai ter a cara, né, dos artigos que vêm sobre exercício. Então, eu só escolhi o descritor e não limitei a minha busca. Olha que legal, lá na BVS, ela dá no Medline, dá no Lilacs, e está em outras bases, IBEX, RU, CUMED, nem sei o que é, CUMED, BINASSES, LIS, uma base só de enfermagem. Então, olha só o Medline em primeiro. Medline em primeiro, porque ela a Medline é uma parceira dentro da Biblioteca Vitória de Saúde, tá bom? Então, é uma coisa bem bacana aqui, e aí você vai ver o que você quer, só que você tem que, assim, não é o jeito mais correto, aliás, não é o jeito correto, porque eu só procurei para o assunto, eu não especifiquei, eu não fiz a minha estratégia. Escrever um descritor é simplesmente não fazer estratégia. Você tem que fazer estratégia, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é estratégia. Bom, outra coisa que é importante, eu não vou dizer que é a cereja da aula, mas eu vou te dizer que se você não souber isso, vai ficar muito difícil você navegar nas bases de dados. Existe uma coisa chamada operadores booleano, e é uma homenagem a um matemático inglês, irlandês, especificamente, da Irlanda, da cidade de Cork, e se chamava George Boole. E esse George Boole, ele fez essa lógica de buscar a informação e relacionar informações, termos, entre si. E aí vocês já ouviram falar de esses operadores booleanos. Os operadores booleanos, eles são baseados na lógica da relação entre conjuntos, algo matemático que Google acadêmico, Google, as bases, né? Qualquer outra base que não seja científica faz. Então, é uma lógica para a estratégia de busca. Para a estratégia de busca é essencial ter o descritor e os operadores booleanos. Então, os operadores booleanos são o AND, o OR e o AND NOT. Guardem para que serve cada um. Isso aqui é um vídeo que eu fiz, gravei da minha própria tela. Olha que eu escrevi. Quando ele fez 200 anos, George Boole, eles fizeram essa homenagem no Google. Olha só, 200º aniversário de George Boole. Eu pensei, puxa, que legal, né? Aí eu falei, deixa eu salvar que um dia eu vou mostrar para os alunos. Eu não sei que ano que foi uns 5, 6 anos atrás. Ele já deve estar com 210, 208 anos de vida já. Então, você pode ver os operadores booleanos aqui que o Google fez a homenagem. Cada dia o Google faz uma homenagem a alguém importante. Então, George Boole os operadores booleanos. Uma outra forma, eu já vou voltar nos operadores booleanos, não se preocupe não. Ainda dentro da estratégia de busca, você
Às vezes, algumas bases pedem para você usar aspas entre os escritores, mas vai depender de cada base. Você pode indicar frases exatas com múltiplas palavras, também é uma forma de você... São dicas aqui para você fazer a sua estratégia. E, às vezes, se você não coloca aspas, o mecanismo de pesquisa, ela assume uma frase de palavras separadas. Por exemplo, fisioterapia aquática. Ele procura fisioterapia e aquática. Então, fica uma coisa um pouco mais difícil. Só que cada base tem suas regras. Então, eu não sei decor as regras das bases. A gente precisa fazer prática, a gente precisa navegar, a gente precisa buscar nas bases para que vocês possam, de fato, fazer a estratégia correta. Bom, vamos para o operador booleano AND. Tá? Quando é que você usa? Então, essa parte é extremamente importante, extremamente importante. Quando é para a estratégia de busca. Você vai encontrar documentos que contenham um termo e outro, ou seja, ocorrência simultânea. Ocorrência simultânea, tá? Então, esse é a parada. Então, quando eu quero falar sobre exercício, é a palavra que eu deixei solta lá nos slides anteriores, e eu quero estudar idoso, e eu quero saber o que tem sobre exercício idoso. Uma busca, uma estratégia bem limitada, muito simples, tá bem? Então, olha só, exercício idoso é como se fosse assim. O que está à esquerda é todos os artigos sobre exercício. O que está à direita é todos os artigos do mundo, ou daquela base, sobre idoso. E aí, a ocorrência simultânea é quando os dois escritores acontecem juntos. Tá? Então, é uma busca limitada, bobinha, mas ela já é melhor do que você escrever exercício. Já é melhor que você escrever idoso. Né? Então, é um segundo passo você usar esse operador booleano. Quando você usa o OR, o descritor, ele tem, de certa forma, eles são sinônimos. Então, encontre um documento que tenha um termo ou outro, é uma soma. Eu sei que exercício de alongamento pode ser também chamado de exercício somente. Eu não vou colocar and. Eu sei que eles são sinônimos. Na descrição, na definição lá, não são. Eles têm nomes diferentes. Mas a gente sabe que na prática eles são, de certa forma, sinônimos. Então é como se fosse assim, tudo que tiver exercício e tudo que tiver exercício de alongamento muscular são sinônimos, ele vai recuperar. Quando que eu uso isso? Vou te dar o exemplo desse exercício aquático, entre aspas, or exercícios aeróbios aquáticos, entre aspas, or fisioterapia aquática, or hidroterapia. Eu sei que esses 4 termos são termos sobre o que me interessa. Então, todos vêm um termo ou um outro. Eu vou somar esses termos para não perder as informações. Mas eu quero excluir. Eu não quero animais, por exemplo. Então, eu encontro um termo e excluo o outro. É uma exclusão de um dos termos. Porque quando eu peço para alguma determinada área, neuro, reumato, orto, dermatofuncional, eu venho muitas coisas com animais, com modelo animal. Então, às vezes, eu não quero um modelo animal, né? Eu não quero cirurgia, não estou falando de cirurgia. Então, você acaba passando como... no caso aqui, eu quero exercícios e eu não quero nada que tenha crianças. É como se fosse assim, tudo que for exercício, à esquerda. À direita, é tudo que é criança no mundo. E aqui dentro, eu vou eliminar qualquer possibilidade de aparecer criança, por exemplo. Tá bom? Então, guardem isso, o operador booleano, ele é o link para você usar dentro da sua estratégia de buscas. Então, hoje está mais claro. O que é a estratégia de busca? Estratégia de busca é a forma que eu utilizo para navegar nas bases de dados. O que contém a estratégia de busca? Contém os descritores e os operadores booleanos. Os descritores, óbvio que você tem que afunilar, porque se você deixar aberto, vai vir recuperar muitas informações. 2.000, 5.000, 10.000. Você tem tempo para ler 10.000 resumos? 2.000 resumos? 500 resumos?
Não. Então, faça uma estratégia de busca na qual você seja eficiente e que você recupere os textos de fato que lidam com aquele assunto. Tá? E você tem que fazer isso, no mínimo, em 4, 6 bases. 4 ou 6 bases. Entre 4 e 6 bases. Para dizer que você está atualizado. Aí você imagina uma pessoa que não tem essa formação, vai em público, e é um agente público, e fala que tratamento X funciona para a doença Y. Vocês viram a gravidade do assunto? Do comportamento? Como que você pode ir em rede nacional falar que tratamento X funciona para a doença Y se você não tem um mínimo de conhecimento dessas 2 horas que eu estou com você? Fala para mim, eu queria que vocês falassem para mim. Como que alguém ousa, na rede social, em rede pública, em televisão, falar que uma coisa funciona, sem ter essa aulinha de hoje? Você acha que é possível isso, gente? Você acha que... E tem gente que confia, né? Tem gente que confia. Tem uma pergunta aqui. Essa estratégia é válida para todas as bases? Essa estratégia, eu estou falando de uma estratégia genérica. O que significa as coisas? Cada base tem as suas características, mas o geral, o modus operandi, eles são diferentes. Mas o conteúdo desse modus operandi é esse aqui que eu estou dando para vocês. Funciona dessa maneira. Se você sabe essas definições, você vai base por base montar o jeito de fazer a busca. Tá bem? Então, vou mostrar uma estratégia de busca para vocês. Bom, primeira coisa, você precisa da pergunta, da hipótese, do estudo. Óbvio. É o algoritmo do pesquisador. Estou recuperando isso para vocês. Relembrando. Achar os descritores. Como é que acha os descritores? Os keywords? As bases. Cada base tem descritor diferente? Tem. Você já sabe que no Medline tem 34 mil descritores. Você sabe. Então, nós não sabemos como é que funcionam os descritores, Embase, Scopus, colaboração com a, mas nós sabemos que existem e que precisam ser destrinchados antes de começar a fazer a estratégia de buscas. Você já sabe definir isso aqui. Definir as bases de dados, óbvio. Eu já dei as dicas aqui para vocês. A montagem que você vai fazer da estratégia de busca, eu vou mostrar agora, tem que ser por assunto, por exemplo, tipo de doença, tipo de tratamento, por tipo de publicação, exclusão. Então, vamos lá ver como é que fica. Lembra da nossa pergunta? Pergunta da aula passada. Fisioterapia aquática aplicada entre 4 e 8 semanas é um tratamento efetivo, superior a 20%, para os pacientes com artrite reumatoide, classe 2 e 3, para melhorar geral da saúde, quando comparada com o grupo controle submetido à fisioterapia de solo. Muito bem. Pergunta da aula passada, fizemos o picote, vocês participaram, alguns erraram, depois acertaram. Lembraram disso? Muito bem. Como fazer uma busca em bases usando uma estratégia adequada? Eu vou separar primeiro os tipos de estudos. Então, eu vou colocar lá quais são os termos. É uma pergunta de tratamento. Se é pergunta de tratamento, precisa entrar em ensaio clínico. Quais são os termos que aparecem com ensaio clínico? Ensaio clínico aleatório, que é o termo em português. RCT, Randomized Controlled Trials, no plural. Random Allocation, que é a alocação aleatória. É o método duplo cego, é o método simples de avaliação. E é o termo Clinical Trial. São todos os itens. Hoje, tem muito mais. Tem pelo menos uns 30, 40 itens para fazer. Está faltando aqui revisão sistemática, está faltando meta-análise, tipo de intervenção. É só para você ter uma ideia de como é que faz sobre aquela pergunta. Então, como que vai ficar os termos? Bom, eu quero aquatic therapy, aquatic physical therapy, exercise, water gymnastics, water training, pool therapy, pool exercise, aerobic aquatics, aquaerobics, hydrotherapy. De todos, minha gente, de todos, apenas hydrotherapy é o descritor aceito no MESH. Sabe, professor? Então, por que você colocou esses descritores se só hydrotherapy é MESH? Porque esses aqui são qualificadores soltos, livres. E o que aconteceu? As pessoas publicam um artigo e aí o artigo pede
abaixo do abstract, que as pessoas coloquem os descritores. Se todos os pesquisadores de fisioterapia aquática que publicaram alguma coisa colocassem no escritor hydrotherapy e não colocasse isso aqui, não seria, seria muito mais fácil na nossa vida. O que aconteceu? Cada um coloca o que quer, os editores aceitam, e aí ele passa a existir como qualificador, como palavras soltas. Então, se eu quero recuperar a informação, e eu vou por descritor, então, se eu não digitar Aquatic Therapy, por exemplo, eu posso estar perdendo textos indexados com esse termo. Então, isso é culpa dos pesquisadores, as pessoas que publicam com o assunto. Tá? Por isso que deu essa... E outra, eu vou te falar que eu consigo também listar para vocês no mínimo uns 25 palavras disso aqui. Eu quero falar... Minha doença, na minha pergunta, é artrite reumatoide. Então, eu coloco as perguntas sobre artrite reumatoide. Eu coloquei o tipo de estudo, coloquei o tipo de intervenção, consciente que o único que é MESH, que é DEX, é hydrotherapy. Coloquei os descritores para a doença que eu estou procurando em questão. A doença que eu estou procurando é artrite reumatoide, é doença reumática ou é artrite. Mas eu quero excluir tudo que vier com artrite idiopática juvenil, que é com criança. Eu quero limitar tudo que vier aqui, banhos de coisas termais, de spa, de mineral water, eu vou eliminar. Esse cifrão aqui é um truncamento. Ou seja, todas as palavras que vêm depois de balneum, quando eu colocar esse cifrão aqui, todas as letras que vierem, balneotherapy, balneology, ele já corta. Então, eu não preciso digitar a palavra inteira. Eu poderia, por exemplo, colocar até o T e colocar o cifrão. Tudo que vem depois do T, ele vai pegar. Tá? Então, tem algumas manhãzinhas assim que, óbvio que as pessoas mais indicadas, as pessoas competentes para fazer isso, estratégia de busca, é a bibliotecária. Por isso que a bibliotecária do HU, a bibliotecária do campus, elas são capacitadas para dar uma aula e para fazer isso muito melhor do que eu estou fazendo. Mas, como eu aprendi isso lá no meu doutorado, com bibliotecárias, eu me sinto no direito de repassar essas informações para vocês. Mas eu poderia, nessa aula, né, complementar essa aula, convidando uma bibliotecária do HU, por exemplo, a bibliotecária-chefe, para mostrar para vocês como é que funciona, de fato, na cabeça da profissão da bibliotecária, como é que funciona isso aí. Tá bom? Então, é isso. Alguma dúvida? É algo extremamente importante, que inclusive quando vocês se depararem com as mídias sociais, as pessoas possam você fazer pergunta, meu senhor, você fez busca em qual base de dados? Você achou quantos textos? Esse texto que você achou, ele é relevante, não tem erro, tá bom? Então isso é uma coisa extremamente importante.